Salvador Jesus esteja com todos e com todas nesta noite, nesse domingo de louvor, de glória, de aprendizado e de ministração da palavra. Eu quero orar e agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo junto com os irmãos, glorificando o Senhor nesse domingo através dos computadores, através dos meios de comunicação que Deus em Cristo Jesus nos proporcionou para cada um de nós. Eu quero orar e pedir a Deus que nos ministre nessa noite. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença. Muito obrigado a Jesus por mais um domingo, por mais uma vez estarmos reunidos e podermos, ó Pai, compartilhar da palavra do Senhor, podermos adorar o Senhor, podermos aprender aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações e nas nossas mentes. Ó Jesus, esteja conosco, nos ensine, Pai. É o que nós te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Queridos, um momento muito importante para nós. Eu tenho orientado a igreja a fazer isso sempre, fazer isso todo dia, para que os irmãos deixem isso gravado em sua mente. Todo dia na presença do Senhor, se coloque do jeito que você achar melhor e olhe para dentro de si e veja onde você tem pecado, onde você tem errado e peça perdão ao Senhor. É um momento importante, é um momento que nós devemos fazer isso conscientes de que isso não pode fazer parte da nossa vida somente por uma coisa acostumada a fazer, mas colocar sentido, sentimento de arrependimento verdadeiro e a cada dia estar mais puro na presença de Deus. Isso chama-se santificação. Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor Jesus. Pedimos a Ti que perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões. Ó Deus, nós temos errado e sei disso, Pai. Reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que muitas vezes, consciente ou inconsciente, nós temos errado, Senhor Jesus, temos feito coisas que desagradam ao Teu coração. Por isso nos chegamos a Ti. Nos ensine a amar as pessoas, nos ensine a ter o senso de justiça, a buscar justiça sempre, mas, ó Deus, nos ensine a compreender os nossos semelhantes. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Ó Jesus, nós Te pedimos, crendo pela fé que o Senhor tem feito isso antes mesmo de nós abrirmos os nossos lábios e lhe pedir perdão. Ó Deus, lave as nossas vestes, lave os nossos corações e, ó Deus, faça com que eles se tornem branco como a neve. É o que nós Te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, amados, amém, queridos. Que o momento de confissão faça parte da sua vida, da mesma forma como você come, se alimenta. A palavra de Deus diz que não só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca dele. Que Deus abençoe a vida de cada um. A palavra de Deus, nós temos lido nela muitas parábolas do Senhor Jesus. Jesus falou muito em parábolas às pessoas no período em que Ele esteve aqui conosco por 3 anos e meio de sua vida. E o que quer dizer parábola? Parábola significa uma comparação. Alguns entendem, outros não entendem. Nunca entenda uma parábola de Jesus Cristo literalmente. Nós temos que entender que essas coisas, Jesus usa as coisas deste mundo para falar de coisas espirituais. Jesus usa das coisas terrenas nas suas parábolas para falar das coisas celestiais. E isso nós temos que ter discernimento. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Fala da parábola das bodas. E nesta parábola, Jesus fala do reino de Deus. E ela diz assim:
Acompanhe comigo a leitura. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém. Obrigado, Pai querido, pela porção da Tua palavra lida. Dá-nos entendimento e conhecimento. O que Jesus quer ensinar para mim e para você com a parábola das bodas, do casamento? Primeiro, o rei significa o próprio Senhor Jesus, significa o reino de Deus. As bodas nada mais é do que o casamento de Jesus com a sua igreja, o reino de Deus com a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. É esse o significado desta parábola. O significado bem claro é que muitos hoje estão afinados com o Senhor, são aqueles que são convidados, são aqueles que estão nas igrejas, glorificando o Senhor todo dia, dizendo e batendo no peito: o Senhor Jesus é o meu Rei. Queridos, esses são os convidados, e Jesus tem convidado pessoas de muitas terras, de muitas nações, e muitos têm estado em suas igrejas, mas, pense bem, não tem atenção com as coisas de Deus. É interessante que ninguém convida para o seu casamento uma pessoa que não conhece, ninguém convida um desconhecido. Você geralmente convida aquele que você conhece, a família, e é o que mostra aqui nessa parábola. O rei, ele manda convites, manda convidar as pessoas que são aparentadas com ele, conhecidas dele, muitos deles amigos dele. É o que diz a palavra de Deus: convida os seus amigos. É isso que a parábola fala. O interessante de tudo isto é que as pessoas não aceitam o convite. Sabe por quê? Porque muitos não creem ainda no seu coração nesse casamento, nisto que vai acontecer. Isso está muito ligado com a vinda do Senhor, a vinda do Senhor para estar com a sua igreja. Nós aprendemos também alguma coisa a respeito disso na parábola das 10 virgens, que significa a igreja cristã. Nós aprendemos alguma coisa a respeito disso, mas a palavra do Senhor diz que eles não aceitam. Uns estão preocupados com os seus negócios, outros estão preocupados com o campo,
outros estão fazendo coisas ligadas a esta vida, ligadas a esse mundo, e não aceitam o convite das bodas do Cordeiro, não aceitam o convite do filho do rei que vai se casar, não aceitam. Muitos, gente, quando são convidados, maltratam os servos enviados de Deus para convidá-los e até os matam. E isso tem acontecido ainda hoje neste mundo. Pessoas de muitos países que são convidadas a aceitar Jesus como seu real e Salvador e Senhor, pagam com a vida por isso. Nós temos visto isso nos países onde predomina uma outra igreja, uma outra fé, onde predomina o mal, a doutrina da vingança. Nós temos visto isso. Mas mesmo no nosso país, muitas pessoas não gostam de ouvir falar de Jesus e não matam aqueles que os convidam por medo da própria lei do nosso país, que não permite essas coisas, que pode pagar com a prisão. Mas se assim não fosse, não tenha dúvida, muitos poderiam até ser mortos por falar de Jesus e tentar evangelizar as pessoas. Essa parábola é muito clara nesse sentido. O que me chama muito a atenção são que aqueles que são amigos do rei, que não aceitam o convite, mesmo assim, o rei chama os seus servos e diz: vá a todas as encruzilhadas, convide todas as pessoas, sejam pessoas boas ou pessoas más, convide a todos para a festa. E a palavra de Deus é muito clara: saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus. E o banquete estava repleto de gente. A festa era uma grande festa. Amados, a palavra de Deus, em alguns textos, alguns versículos, ela diz que prostitutas iriam à frente. Significa que muitas pessoas pecadoras, qualquer tipo de pecado, ao primeiro momento de receber o convite de Jesus como ladrão na cruz, muda de vida, converte o seu coração e entra no reino de Deus, muitas vezes à frente de todos. Jesus está convidando, o rei está convidando todos para a bodas do seu filho com a igreja. Todos. Muitos que são dele amigos não aceitam, o conhecem, sabem do seu poder, sabem que ele é Deus da vida e da morte, mas as viradas do dia o têm dominado. A palavra de Deus nessa parábola ela é muito interessante, porque ela diz que são convidados os bons e